Tá? Foi até 29. Então a psicologia, apesar de esmiuçar o passado emocional das pessoas, ignora os princípios espirituais de redenção. Ou seja, a psicologia tende a diagnosticar o problema emocional das pessoas. Mas muitas vezes o problema das pessoas tem a ver com algo espiritual. Precisa de redenção, precisa de perdão, precisa de reconciliação, precisa de restituição. E a psicologia não tem como resolver esse problema. É o ponto cego da psicologia. Da mesma forma, a psiquiatria, ao combater apenas as desordens bioquímicas do organismo, na maioria dos casos, não interage com as verdadeiras causas dos distúrbios, apenas maqueia. Maqueia com o quê? Com a medicação. Mas não resolve a causa, a raiz dos problemas. Tá bom? Muitas pessoas hoje estão debaixo de dependência química de remédio, sem solucionar os seus problemas. E numa dependência contínua. Pastor, eu tomo medicamento há 25 anos para depressão profunda pós-parto. Certo. Sim. E nem o medicamento consegue, não dá certo. É porque às vezes a causa é outra, tá? Eu não estou desfazendo os médicos, pelo amor de Deus, tá? Existem fatores que sim, são hormonais, são biológicos, e aí precisa de medicina. Não estou desfazendo, tá? Mas muitos dos problemas das pessoas não é químico, não é alma, é espiritual com alma, porque o espiritual reflete na alma, e a alma é o centro da personalidade humana. Geralmente sentimentos, emoções, feridas na alma. As feridas geralmente se alojam aonde? Na alma. Vocês estão entendendo, gente? É na alma. Mas a cura vem da onde? Do espírito. O espírito humano, quando se conecta com o Espírito Santo de Deus. Bem? Então cada caso é um caso, obviamente, né? Sim. Talvez o Deus seja biológico. Se for alma, é outra coisa. Precisa, né, procurar uma das obreiras, qualquer um dos pastores, fazer um mapeamento. Se for algo do espírito e da alma, Deus resolve com isso aí, né? Claro que a resposta sempre está na pessoa, mas se for alma e espírito, dá para se trabalhar a nível de gabinete pastoral. Se é biológico, é necessário o auxílio médico, tá? Aí é importante uma neurologista, né? Um neurologista, um psiquiatra, uma série de problemas, tá? Psiquiatras aqui no gabinete a gente só recomenda mesmo quando a gente percebe que é um grau exacerbado de loucura mesmo, de insanidade. A gente evita. E existem casos assim, tá bom? A pessoa já está entrando mesmo na loucura total. E até as loucuras, gente, muitas vezes começa com pecados iniquidades. O senhor deve senhor de idade ali? Acho que eu vi ele umas 2 vezes, agora não lembro, só que bem assim, bem distante. Aí minha esposa sabendo que ele tinha síndrome do pânico e tomava remédio. Vocês estão aqui ouvindo, tá, filho? Tem que ver, tá? Às vezes é biológico, às vezes hormonal, mas geralmente não é. Geralmente é a alma. Tá? O medo, eu já ensinei para vocês. O medo é baseado no quê? Síndrome do pânico é o quê? O pânico é um grau exacerbado de medo. E o que é o medo, gente? É um engano. Nada mais é do que um engano. O cara bota na cabeça o que vai acontecer com ele e tal, daí começa a ficar apavorado, angustiado e tal. A Bíblia diz que o medo promove tormento. O que é tormento? São os síndromes, são os medos, são as fobias, né? Pode até em graus mais elevados levar à loucura, tá? E atentar até a própria vida, infelizmente. Vamos lá, gente, todo mundo entendeu isso aqui? Sem desmerecer os aspectos positivos da psicologia, da psiquiatria, né, como nós estamos falando, toda a ciência que peca contra o discernimento do mundo espiritual é uma faca de dois gumes. Tem gente que ignora, a maioria dos médicos ignora o mundo espiritual, a não ser que sejam médicos cristãos. A maioria dos psicólogos não acredita em nada de Deus.
apesar de eu já atendi gente, vários psicólogos, porque tadinhos, muitos deles, eles recebem a carga emocional de todo mundo, e às vezes eles não têm com quem se ou às vezes até eles são humanos, são alma, são seres humanos, eles precisam de alguém confidente para se abrir. E aí onde é que eles vêm? Nas igrejas, nos pastores. Já atendi vários psicólogos em N situações, tá? Então isso acontece muito, como também às vezes pastores precisam de atendimento de outros pastores, em graus às vezes até elevados, né? Quando o pastor não sabe lidar com algumas questões existenciais e tal, né? Às vezes tem uma mente mais frágil, mais fraquinha, precisa também de ajuda psicológica, sim, tá? São profissionais que se auxiliam, são ciências auxiliares. Existem psicólogos, pastores, médicos que precisam uns dos outros, porque às vezes a solução está na outra ciência, é algo biológico. Eu não vou no psicólogo, eu vou no médico, sim ou não? A gente precisa respeitar as ciências e cada um no seu lugar, tá bom? Mas nós estamos tratando de alma aqui, nós estamos tratando de problemas de alma, feridas de alma e problemas espirituais. O que estamos convencionando aqui, como sendo a área da libertação, lida basicamente com os males pneuma é espírito, psico, alma, somáticos, pneuma é espírito, psico, alma, soma, corpo. Vamos falar junto? Pneuma, espírito, psico, alma, soma, corpo. Essa é uma terminologia que acabei criando na tentativa de definir os problemas espirituais que afloram emocional, psíquica e fisicamente. Que, gente, é a maioria dos problemas hoje. Sim ou não? A maioria dos problemas é psicossomático. E claro, para a ciência é só psicossomático. Para nós que lidamos com o espírito é psicossomático. Porque muitas vezes tem relação com o mundo espiritual, com as realidades espirituais, ok? Este, na verdade, é o elo perdido da psicologia e o ponto cego das ciências humanas. Existem espíritos malignos que se infiltram em áreas específicas da vida de uma pessoa devido a feridas ou iniquidades de cunho pessoal ou geracional. Todo mundo está entendendo? Então existe um ponto cego dentro da ciência, que a ciência não entra, não acredita, e por isso não traz solução, porque desprezam o mundo espiritual, desprezam a ação maligna, a infiltração de demônios, tá bom? E aí, infelizmente, essas ações elas são baseadas em feridas de alma e iniquidades pessoais e geracionais. O que é geracional, gente? Tem a ver, vem de gerações, vem dos antepassados, né? Por exemplo, o avô tinha problema com o alcoolismo, o pai tinha problema com o alcoolismo, o filho agora está tendo cirrose. Tem pecado geracional aqui, gente? Sim ou não? Sim. O bisavô se matou, o avô se matou, o pai se matou, o filho se matou. Tem iniquidade geracional? Ou às vezes até tem um intervalo entre as gerações, né? O bisavô e o filho de repente se matou. Gente, é uma cadeia, 4 gerações tem ligação espiritual, sim. Pastor, e eles ficam num mundo assim, bem maligno, né? Porque eu quero dizer assim, por exemplo, a minha avó tem 103 anos. Certo. 103 anos. Ela era o quê? Benzedeira. Certo. Minha mãe, por certo, veio por lá por idólatra. Certo. Aí chegou na minha parte, que é a terceira geração, eu fui, né, antes de me converter, contaminada por tudo isso, porque eu caí nesses lugares assim, né? Certo. Que é o meu testemunho. Aí, mas... Nasceu de novo. Nasci de novo. Aí a minha geração agora, que são os meus filhos, porque eu passei por tudo, porque eu vi tudo isso lá. Então agora eu prego para a minha geração, para os meus filhos, para os meus netos. Prego, cubro, né? E a gente faz aquele trabalho de batalha. É muito forte esse trabalho de batalha com a tua família. Porque você viu lá atrás.
E semana retrasada eu descobri que a minha avó falou para o esposo da minha prima, que ela ia sair, né, um pouquinho, falou, arruma outra e coloca no lugar. Casada, minha avó com 136 anos. Eu falei, sangue de Jesus tem poder de descobrir que tem outra coisa. Porque você ora quebrando tudo isso, né? Você ora desligando do mundo espiritual. Mas quando você está no meio deles, eles são mais limpos, sabe assim? Você percebe que era bicho, só podia ser bicho, pastor, porque, né? Eu falo assim, só podia ser bicho. Então você olha, dá dó deles, porque eles estão em cativeiro. Sim. Que eles não conhecem. Sim. E a gente está junto, né, Marta? E a gente estava, eles vêem em todo o tempo ali, ele está separado, eu fiquei separado porque precisando falar a mesma questão, né? Então eles notam a diferença. Porque eles querem isso, pastor, eles querem isso, mas eles não sabem como você chegar. Aí você está ali estudando a palavra, você está ali estudando livros assim, sobre libertação. Aí você fala assim, espera, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma visão deles lá. Porque você pode, você que conhece, você pode voltar e fazer essa batalha com eles, porque hoje você conhece. Sim, é chamado de oração intercessória. Intercessória. Por exemplo, não foi você que pecou, foi teu antepassado lá. Então, Você, de maneira intercessória, assume essas iniquidades geracionais. Sim. E pede perdão pelos pecados da Deles, sua família. da minha família. Às vezes eles já morreram lá, você não está falando com o morto. Sim. Você está pedindo perdão a Deus pelos pecados da tua família, dos teus antepassados. É muito. Você está entendendo? Você está orando para Deus. É igual quando Daniel fazia, ele pedia perdão pelos pecados da nação judaica. E muitos deles, judeus que pecaram lá para trás, já tinham estado mortos. Então não é oração a mortos, tá, gente? A gente tem que deixar bem claro, orar por morto é errado. Mas orar de maneira intercessória, assumindo o pecado geracional da sua família, ou da sua nação, ou da sua cidade, e orar de maneira intercessória é entrar na brecha. É o que a Bíblia diz. Procurei alguém que entrasse na brecha e não achei ninguém. Cadê os que entram na brecha? Então, por exemplo, os filhos lá estão errando. Você que é crente, mãe, você entra no mundo espiritual de maneira intercessória e cobre a vida dos teus filhos, por mais que eles estejam andando em pecado. Né? Claro que o fator determinante está neles, mas a sua oração intercessória tem um poder extraordinário no mundo espiritual, tanto de resgatá-los e trazê-los de volta para o reino de Deus, como cobri-los de mazelas e problemas ainda maiores do que aqueles que eles mesmos estão provocando. Vários livros, né? Porque que morreram para trás e já vinham recebendo a maldição, nossa, é cá com Deus. Sim, exatamente. Sempre lembrando, gente, sempre lembrando que o pecado, ele é intransferível, ele é pessoal e intransferível. Ou seja, cada um é responsabilizado pelos seus próprios pecados. Só que a colheita do pecado muitas vezes é coletiva. Como aqueles exemplos que eu sempre dou para vocês. O pai faz cagada financeira. A responsabilidade é de quem? É do pai. É ele que vai ser cobrado por Deus pela burrada financeira que ele fez. Agora eu te pergunto, a mulher e os filhos vão sofrer a colheita da caca financeira que ele fez? Vai. Sim ou não? Sim. Os filhos e a mulher são responsáveis diante de Deus? Não. Não. Mas que vão colher o erro do marido, vão. Infelizmente. Porque a família, por isso que eu digo, é uma questão sistêmica da vida. Você está interligado a outras pessoas. O teu pecado não afeta só você, afeta as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a você. Às vezes até um amigo, até um parente, né? Um primo lá que fez uma caca lá, uma burrada. Você que é primo dele está sofrendo. Você está interligado a ele. Sim ou não, gente? A gente sofre com os erros dos nossos familiares. Ou quando acontece alguma coisa com eles, é claro, é uma colheita coletiva. Por isso que o pecado é tão sério do ponto de vista de Deus. E ele precisa ser quebrado. Como é que ele é quebrado? Com a confissão, o abandono e o arrependimento. Amém? Amém. É trágico, gente, é trágico. Pastor, como é difícil a gente entender isso, né? Sobre orar, a oração intercessória pedindo a Deus, né? Perdão Sim. dos pecados familiares passados. Sim, sim. É porque o Porque nosso eu mundo. perdi o meu marido, Fala. ele tirou a própria vida. Certo.
E a minha parente, que era aqui, também tirou a Placida, ele também tirou a vida. Certo. E eu tenho pela vida dos meus filhos, eu tenho feito, Certo. né, a minha oração, Isso. A quebrando, tua intercessão faz toda a diferença. quebrando a maldição, mas eu não sabia assim. Pastor, É que assim, gente, deixa eu explicar. É que a nossa mentalidade ocidental é individualista. A mentalidade oriental, que é da qual a Bíblia foi escrita, é geracional. Vocês estão entendendo? A nossa mentalidade ocidental é individualista. Ah, só eu, tá? Ah, o que eu faço não é problema dos outros, é meu. Não é assim que a gente fala? Ah, eu vivo a minha vida, você que cuida da sua. É individualismo isso. O que eu faço de errado, sou eu que vou colher. Não. Às vezes não. Na Bíblia, a Bíblia foi gerada num ventre oriental. E esse ventre oriental é geracional. É geracional. O mundo ocidental é individualista. O mundo oriental é geracional. Mas É geracional. Fala. a quebra da maldição é instantânea ou ela leva um tempo? Aí depende de uma série de fatores, tá? Depende de uma série de fatores no sentido do quê? Se é uma maldição só ligada a você, no sentido, quando você se arrepende, confessa, pede perdão, está resolvido com você, tá? Se é uma maldição que depende de outras pessoas, da vontade de outras pessoas, você tem que entrar na brecha de maneira intercessória, cobrindo aquela pessoa, mas também depende da outra pessoa lá, do livre-arbítrio da outra pessoa, entendeu? Então cada caso é um caso, precisa ver quais são as pessoas que estão envolvidas, tem a questão do livre-arbítrio, do poder de decisão, né, das escolhas morais, das consequências. Uma coisa a Bíblia deixa clara: a maldição, ela não funciona sem uma causa. E qual é a base da maldição, gente? É a quebra da lei de Deus. Por causa da questão do livre-arbítrio, mas assim, depois que você orou e quebrou e tal, você falou, né? Por causa da questão do livre-arbítrio, pode demorar por causa de uma questão ali ou lá, mas Deus vai agindo nas situações. Sim, vai agindo por causa da sua intercessão. Deus vai agindo nas circunstâncias. O que a gente já viu de relato, por exemplo, de filho desviado, que os pais continuaram orando, intercedendo e tal, clamando a Deus na brecha, intercedendo. O que acontece? Deus foi agindo na circunstância até agir dentro da volição da pessoa, da escolha, para que ela voltasse aos caminhos do Senhor e saísse da maldição e entrasse na bênção. Mas é a mesma coisa na história de uma pessoa, no meu caso, quando eu fui orar para minha mãe, eu dei 13 anos para minha mãe nem sabia de crente. Certo. Até me contar na casa dela, tá? Eu tinha isso para mim. Certo. E eu orava, determinava, eu não aceitava. Minha mãe já estava em idade avançada, eu não aceitava que minha mãe morresse sem salvação. Sim, é isso aí. Até esse dia eu... Isso, nós temos um exemplo de uma irmã aqui que orou 15 anos pelo marido, até que Deus salvou o homem.